E eu nem dei um título à mensagem, mas eu gostaria que você pensasse juntamente comigo e que nós pudéssemos refletir nesse tempo da pandemia, dessa pestilência, vamos dizer assim, né? E fazer aqui uma analogia do tempo. E eu quero apresentar aqui, através da Bíblia, alguns textos bíblicos que indicam exatamente os acontecimentos e os seus efeitos e as suas causas. E nós, então, como povo de Deus, temos praticamente a obrigação de divulgar isso e trazer esta realidade prática para a vida das pessoas. Porque muitos poderiam até... Mas que Deus é esse que permite essa mortandade, esses efeitos catastróficos? E é interessante como tem grupos e tem entidades e pessoas que parece que têm até interesse em trazer esse noticiário. Eu recebi um áudio e um vídeo no celular, onde uma pessoa filmou uma cena. Estava ali um repórter, todo aparamentado, com uma roupa parecida daquelas de astronauta, com capacete, com aquela coisa toda. E o cameraman que estava fazendo a filmagem estava sem máscara, sem nada, e atrás a pessoa estava de frente para um estabelecimento fazendo a reportagem, e por trás aquela muvuca de gente passando e tal. Então, aquilo dava um indicativo de que estava ali a pessoa fazendo transmitindo uma mensagem de pavor e de medo para a população. E, ao mesmo tempo, nessa mesma imagem, a pessoa que filmou filmava então os bastidores, demonstrando uma outra realidade, ela tentando passar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, meus queridos irmãos, que a nossa vida, ela pertence a Deus, e a Deus está todos os desígnios da terra. Para que nós pudéssemos fazer aqui uma linha de pensamento, eu gostaria de ler com vocês, você que está em casa pode nos acompanhar, Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Vamos ler aqui 3 ou 4 versos, a partir do verso 6 até o 9, onde Jesus estava então orientando, lá no sermão, os últimos momentos das coisas aqui na terra. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aí no 7 ele vai dizendo, portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, eu queria falar sobre as epidemias que já ocorreram na Terra, e que nesse último decênio foi, acho que talvez uma das épocas onde incidiram mais pestilências, assim vamos dizer. Porque a gente tem notícia lá de alguns acontecimentos do passado, mas não foram assim tão frequentes. Mas eu queria salientar aqui o seguinte, que isso demonstra e aponta para 2 situações somente. Primeiro, a queda do homem e a resultante do pecado, que é natural e que a gente já está vendo, e a outra que aponta que realmente Cristo vai retornar. Então isso é um cumprimento das Escrituras. Então a causa dessa epidemia que nós estamos vivendo hoje é exclusivamente ocasionada pela desobediência do homem. Quando o homem resolveu rebelar-se, possibilitou então o surgimento das doenças. E a gente vai observar lá, Gênesis capítulo 3,
do verso 1 ao 24, que ele vai falando toda aquela situação que próprio Deus atribuiu à humanidade. E ela só será revertida quando Cristo instaurar definitivamente o seu reino, conforme está registrado lá em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 21, aliás, no verso 4, que diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais mortes, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, tudo isso que nós estamos evidenciando é cumprimento daquilo que Deus já havia preconizado, já havia determinado que isso acontecesse. Mas muitos já atribuem que nós estamos no tempo X, no tempo isso, mas eu quero dizer que isso é os princípios e a humanidade vai passar por isso. Eu queria fazer aqui uma linha de raciocínio, depois nós vamos concluir aqui. E lá no interessante é que muita gente vai se perguntar exatamente isso, né? Por quê? Tudo isso é permitido, essa mortandade, essa coisa, essa aflição. No Antigo Testamento, então havia aquela equivocada ideia de que as enfermidades eram decorrentes de algum pecado. E daí a gente vai observar lá no livro de Jó, que Deus permitiu que exatamente aquilo ocorresse. E depois, um outro caso bem emblemático, lá o cego de nascença, quando Jesus curou ele, e aí ele deu a orientação, de não é nem ele que pecou, nem seu pai, nem seu nem tal, mas para que o Filho do Homem se evidenciasse diante desse fato. Aí a gente vai observar também lá uma outra situação que ocorreu, foi a função das pragas do Egito. Então ali a gente vai ver que em qualquer lugar e sempre vai acontecer pela arrogância do homem, pela condição do homem não se sujeitar às normativas de Deus. E nós que cremos, nós que seguimos, nós que já lemos a Bíblia, a gente observa que realmente, embora Deus tenha endurecido o coração do faraó, mas ele era o faraó, ele era o Deus da terra. Todos os povos, e não só o Egito, mas todos consideravam os faraó como os deuses, não é verdade? E ele então jamais ele permitiria que Deus, o Deus lá dos israelitas, o Deus dos hebreus, iria ser maior do que o seu. Ele era terreno, na terra ele era o cara, ele estava ali. Então, a arrogância do homem, a gente observa que é o caos de todas as coisas. Então, a arrogância demonstra que a humanidade depende de Deus e o homem não quer depender de Deus. Então eu queria chamar a atenção de você que está me ouvindo, nós que estamos aqui, para que nós observássemos com clareza esse detalhe. O homem é dependente de Deus em todas as suas áreas. Por mais que você possa ser rico, você possa ser um camarada que tenha uma extrema saúde, tenha todas as condições, mas nós dependemos de Deus. E nós temos que nos sujeitar a Deus. Porque a Bíblia mesmo é clara que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos desse lugar. E de onde nós viemos, nós retornaremos. Então, o homem extremamente rico, quando morre, não leva nada consigo. Não é verdade? Então, partindo desse princípio, nós precisamos estar sintonizados com Deus. O objetivo principal de tudo que aconteceu no passado, lá inclusive com o faraó, era para demonstrar que Deus existe,
perante lá aquelas divindades pagãs, perante a própria autoridade terrena que se considerava rei e também Deus. E Deus, se é uma coisa que ele não admite, é exatamente ele ter a condição de Deus dividida com alguma coisa. A única situação que ele exigiu, né, do povo é que o povo cumprisse as suas determinações, que o povo colocasse ele no seu devido lugar. E hoje, mesmo nós estando num tempo de graça, onde Jesus já veio, já morreu na cruz, ressuscitou, nós somos aceitos, fomos inseridos no contexto espiritual, fomos enxertados na videira da vida. Deus manifesta seu poder por meio de pestes que desperta então a humanidade a demonstrar e falar para a sociedade atual que eles não têm condições de construir aquele mundo perfeito que utopicamente as pessoas às vezes querem demonstrar. Grandes nações, civilizações tecnologicamente avançadas, eles querem demonstrar perante o restante da humanidade aquele mundo tecnológico onde as necessidades todas já foram supridas. Mas eu digo e afirmo com certeza que Deus ainda está acima de tudo esse aparato. Veja só o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5, no verso 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto. Aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui, toda essa condição tecnológica, esse aparato técnico que o mundo está apresentando, uma hora vai vir por terra. E, interessante que eu estava fazendo aqui um rápido, e se nós observarmos não na última década, mas vamos dizer nesses últimos 20 anos, quantas coisas aconteceram nessa situação de epidemias. 2002 para 2003, surgiria no sul da China, então, a síndrome respiratória aguda grave, que poucos dias infectou muita gente, rapidamente, foi muito rápida, e deu um surto em 30 países. Mas fez 800 vítimas no mundo todo. Aí, em 2005, veio a gripe aviária. Ressurgiu, de modo surpreendentemente, porque ele já tinha ocorrido lá no século passado, trazendo prejuízo à economia, que foi aqui no Brasil mesmo. O preço do frango foi lá em cima, tiveram que abater. Foram abatidos 400 milhões de aves. Um prejuízo de 31 bilhões de reais aqui no Brasil. E em 2006 afetou o mundo todo. 2010 nós tivemos o alerta para o novo ressurgimento, uma nova onda, né? A gripe suína, depois veio a influenza H1N1. No Brasil registrou 1.705 mortes, coisa que está morrendo hoje praticamente no dia isso. Houve 12 mil mortes em todo o mundo. E aí eu faço uma pergunta para você. E o que está acontecendo hoje? Eu quero dizer para você, o que está acontecendo hoje já é a peste apocalíptica. Serão piores do que o que nós já temos visto. Eu fiz um relato aqui desses últimos
nesses últimos anos, aqui do ano 2000 para cá. Mas se nós formos contabilizar, eu sei que só os infectados, já não sei quantos milhões de pessoas, no Brasil só 11 milhões foram infectados, e já parece que 1 milhão e pouco já morreram. Então, só no Brasil morreram muito mais pessoas do que todas as outras pestes desse milênio já tinham sido ocorrido com HM1, com H5N1 e todas aquela aviária, suína e todas essas outras pestes que antecederam foram de um número bem menor do que os que nós estamos vivendo. E veja só, Apocalipse capítulo 6, verso 8, Jesus vai lá, mostrando lá para o nosso apóstolo João. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E a igreja diante dessas situações todas, meus queridos irmãos? Seria por castigo ou permitidos por Deus? Mas eu creio que é para demonstrar a dependência nossa de Deus. Então você que está me ouvindo, você que está em casa, tudo isso está ocorrendo para que o homem, como lá aquelas pragas lá do Egito, como a própria efeitos do pecado, tudo o que está ocorrendo são efeitos do pecado. Em contrapartida, para que o homem reconheça a necessidade de estar com Deus, de ter a dependência de Deus. E o papel da igreja é fundamental para tudo isso. Porque veja só, a igreja diante de tudo isso, assim como Moisés intercedeu pelo povo, e Deus ofereceu uma solução, quando havia aquela situação que está registrada ali no livro de Números, no capítulo 21, e Deus queria, mas Moisés vai e intercede pelo povo. Então tenhamos a mesma compaixão que Davi teve com as pessoas, lá registrado em 2 Samuel 24, que também havia a intervenção de Deus. E eu faria uma pergunta para você agora. Qual é a relação entre as epidemias deste século e a vinda de Cristo? Eu diria que tudo a ver. Não é verdade, meus irmãos? Se esta epidemia que nós estamos vivendo, eu queria que você pensasse e colocasse, eu não estou aqui sendo catastrófico, eu não estou sendo intimidador, nada, eu estou fazendo uma analogia com você aqui, para que nós pudéssemos colocar a nossa vida respaldada única e exclusivamente em Deus, para que se acaso nós formos convocados a ter o sintoma dessa epidemia e morrermos, nós temos garantia de onde nós vamos, para onde que nós vamos. E veja só, o papel da igreja agora é fundamental, como os heróis da fé, os heróis da Bíblia tiveram. Pedro afirmou que Jesus foi ungido lá na casa de Cornélio, por Deus e com o Espírito Santo, para curar todos os oprimidos, para fazer o bem. E esse é o papel da igreja, conforme está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 10, 38. Assim como Jesus veio a este mundo, foi capacitado, foi todo forjado por lá, pela sua própria natureza divina, para vir e fazer o bem aqui na terra, deixou o seu legado, arregimentou seus 12, que ficaram 3 anos lá no curso de graduação, para poderem fazer a transmissão do Evangelho e arregimentar as pessoas. E o próprio Senhor, veja só,
o que está lá em Mateus capítulo 20, do verso 25 ao 28. Cristo mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. Então esse é o papel da igreja. Nesse tempo, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, ser aquela pessoa de encorajar, de transmitir uma mensagem, de fazer o papel que tem sido feito, como nós temos feito, oferecido aí, ajudando aquelas pessoas que tiveram o seu direito de ir e de vir, cerceado, perderam seus empregos, estão carentes, necessitados em razão dessa pandemia, não foram afetados pelo vírus, mas foram afetados pela resultante desse vírus. Então, de uma forma ou outra, essa epidemia ela atingiu grande parte da terra de uma forma monstruosa, conforme o texto que nós lemos aqui, que estava prevista a mortandade da quarta parte da terra. Então nós estamos vivendo um momento bem característico dos últimos tempos, meus irmãos. Todas as evidências são claras. E o nosso papel, e veja só, que o nosso papel ainda, conforme está registrado no Evangelho de São João, que não veio para condenar, que Jesus não veio para condenar, mas para salvar as pessoas. Então, além de nós conhecermos esse momento que nós estamos vivendo, nós temos que ser fonte ajudadora em todos os aspectos. Porque críticas e tantas outras coisas já estamos, a própria mídia, ela é o maior transmissor de agressividade, o maior vetor de trazer notícias para amedrontar, para afugentar, para trazer, botar as pessoas em pânico. Então nós temos que ser a fonte inspiradora para trazer uma mensagem de que Jesus é a solução, de que Deus tem tudo que há necessidade para nós, para convivermos com esse momento, porque nós não temos como passar, porque está escrito que nós vamos passar por esse momento, e talvez essa primeira epidemia de grande dimensão seja a primeira, conforme nós fizemos aqui uma analogia rápida dessas epidemias. Esta é a primeira de grande dimensão, e eu não quero nem pensar nas outras que virão, meus irmãos. Então, que você possa pensar dentro dessa linha de raciocínio que nós propomos nesta noite, para que você coloque a tua vida em dia, legalize a tua situação com Deus. Se porventura você ainda está meio em dúvida, se você está em débito com alguma coisa, se você tem algum pecado a ser confessado, confesse. Hoje é o momento, porque as coisas estão fechando. Deus está, eu creio que colocando essas coisas das últimas horas, porque o mundo já está chegando ao final. Não temos por onde mais, não há necessidade de mais nenhuma atitude a ser esclarecida. Qual é o papel da igreja que nós temos que... Então, o que nós temos que fazer é dar continuidade ao trabalho que Jesus iniciou, curando as pessoas, trazendo uma palavra, orientando, dirigindo, fazendo aquilo que ele iniciou. Não julgar as pessoas, mas ajudar. E qual deve ser o nosso papel, então? Eu faço essa pergunta diante das enfermidades que assolam o mundo. Servir a sociedade, talvez, e eu quero dizer que talvez não, que com certeza, servir a sociedade, principalmente nesse tempo, é a maior pregação que nós podemos fazer. Demonstrar solidariedade, demonstrar amor e fazer efetivamente aquilo que Jesus faria. Jesus não ia condenar nem A nem B, Jesus não iria apontar o pecado de ninguém, mas muito pelo contrário. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele ia dar alimento aos famintos, ele ia curar os enfermos, ele iria consolar aqueles oprimidos, enfim,
ele ia fazer a sua pregação verdadeira e autêntica, que é de encontro com o carente e com a necessidade. Que nós possamos, meus queridos irmãos, diante dessa situação que está aí, e não tem como nós fugirmos dessa realidade que se verifica no cenário mundial, não é somente aqui no Brasil, e que muitas causas ainda nós teremos, conforme diz lá o presidente, a conta vai chegar, e eu creio que já está chegando, para muitos já chegou. Então, que é um tempo, o que eu quero trazer para nós aqui nesta noite, e conforme nós falamos na quarta-feira passada, é um tempo oportuno de nós nos achegarmos a Deus. Se você ainda não conhece esse Jesus, é o tempo, é a oportunidade, é hoje, é agora, porque nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o que poderá ocorrer daqui a poucos minutos. A única coisa que nós temos a certeza é de que uma hora a morte vai chegar na minha vida, na vida de todos nós. E para isso temos que estar preparados. Para isso nós temos que estar com a nossa vida em dia, para que se ocorrer esse infortúnio, para quem vai ficar, e para quem for, é lucro, porque vai retornar à casa do Pai, mas que nós possamos então, meus queridos irmãos, cumprir com aquilo que está previsto para a igreja, fazer as boas ações, praticar as boas obras, nesse momento difícil, nesse momento em que nós estamos vivendo, completamente, as pessoas, muitas estão até perdidas, até os próprios governantes não se entendem. Até hoje ainda estava na discussão se abria a igreja definitivamente ou não. Estava em votação, parece que não concluíram a votação. Havia sido liberado aí os 15%, mas ainda não é certo. Então, a gente observa que muita coisa está em jogo, muita coisa está incerta e insegura. A única segurança que nós temos é Jesus Cristo, porque Ele veio, deu a sua vida, morreu, ressuscitou e nos proporcionou a tão preciosa salvação. A única certeza nossa é da salvação em Cristo. Por isso, nessa noite eu deixo para você, que você possa fazer a tua escolha, se você ainda não fez, respaldar a sua vida em Jesus Cristo, para que você possa ter essa segurança, ter essa condição, você ficar fora desse sofrimento, dessa incerteza que ninguém sabe o que vai acontecer hoje, amanhã. Será que vai ser aberto? Vai trocar a bandeira para preto, para vermelho, para amarelo, para branca? Todos nós estamos inseguros. A única certeza é que Jesus Cristo vive. Ele veio neste mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Que Deus possa tocar no seu coração, que Deus possa agir na sua vida, que Deus possa atender os nossos pedidos que aqui nós fizemos, que Deus possa estar presente nas nossas vidas. Vou terminar com uma oração, e após a nossa oração, nós teremos o vídeo do hino que foi cantado aqui, Tu és soberano. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor permitiu nós estarmos aqui, onde nós colocamos aqui todos os nossos anseios, todos os nossos pedidos de oração, todas as nossas intenções, e mais uma vez nós oramos pedindo que o Senhor haja de misericórdia para com os teus filhos, ó Deus, suprindo as necessidades, ó Deus, agindo naqueles lugares onde as pessoas estão em sofrimento, Pai, naquelas UTIs, naqueles hospitais, naqueles postos de saúde, onde estão ali muitas vezes à mercê, porque não há vagas
nem leitos para que essas pessoas possam ser medicadas e tratadas. Que o Senhor possa confortar o coração daquelas famílias que perderam seus entes queridos. Visita, Pai, a nossa nação, os meios que serão utilizados, Pai, aquelas pessoas que têm a obrigação e o dever de efetuar as leis, tomar as decisões, que o Senhor seja na vida desses homens, que possa haver arrependimento, que possa haver salvação, Pai, dessas vidas que são tão importantes para o resto da nação. Fica conosco, Senhor, nos concede um restante de noite e de semana abençoados. É o que nós oramos, já agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, e assim nós estamos encerrados.